Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta sexta-feira, dia 18 de novembro. Ibovespa fechou a semana com queda de 3,1%, respeitando ali praticamente a média móvel exponencial de 13 períodos, 56.680, um recuo na média depois de um bom candle de alta. Seria muito ruim não só o fechamento abaixo dessa média, como principalmente ver o Ibovespa abaixo desse valor aqui que eu vou colocar, 55.259 pontos, porque anularia esse bom candle de alta que confirmou e anulou, na realidade, a tendência de alta, a tendência de baixa do índice. Só que depois desse candle que anula, ninguém consegue fazer, não há uma nova máxima, não oscila acima dos 59.901 pontos. Está numa região importante que pode trazer uma boa recuperação. E um indício disso seria na próxima semana, após essa queda, mais uma queda nesse pregão. O pregão passado tivemos uma queda acentuada e mais uma queda agora de 0,45%. Seria importante ocorrer aqui um fechamento, um retorno para cima dos 57.630 pontos, uma formação de um fundo com a possibilidade de recuperação. Seria um primeiro indício de recuperação do Ibovespa após testar uma média móvel exponencial de 13 períodos, do gráfico semanal, representado aqui no gráfico diário pela média móvel exponencial de 62 períodos. Então esse seria o sinal positivo para o Ibovespa. Na próxima semana, o que é ruim, primeiro indício negativo, é a perda dos 56.099 pontos. Fechar abaixo desse valor seria algo realmente ruim para o Ibov no curtíssimo a curto prazo. Olhando agora para a LAD do Ibovespa, temos também aqui um sinal negativo. A LAD vai perdendo os fundos anteriores, assim como o Ibov, então estão coerentes para baixo. Isso é um lado ruim em termos de tendência de curto prazo. Mas ainda temos uma possibilidade de repique de alta no curtíssimo prazo, ali nos primeiros pregões da próxima semana, devido ao clímax aqui na região sobrevendida. Caiu um pouco mais, ficou abaixo dos 50%, tem espaço para chegar nos 70%. Mas a partir desse ponto já ficaria atento para possíveis compras aí de curtíssimo prazo, principalmente ações, por exemplo, com a Symbiose, que pode chegar na faixa dos R$13, comentado na videoanálise de destaques, que pode trazer uma oportunidade de curtíssimo prazo, sendo tendo um perfil um pouco mais arrojado aí, perfil de investidor um pouco mais arrojado. Olhando agora para as ações, Petrobras terminou a semana com queda de 0,05, estável, podemos dizer, e alta de 1,07% no pregão desta sexta-feira. A ação gerou até uma possibilidade de compra pelo gráfico de 60 minutos, recuou, ficou entre as médias, deu uma congestionada, fechou acima da média móvel de 13, fez nova máxima, a possibilidade de comprar a PTR4 por volta dos R$ 21,84, com stop abaixo dos R$ 21,47. Risco dessa operação de 1,8%, objetivo em R$ 22,22, exatamente na máxima desse topo aqui do dia 16/11, pelo gráfico de 60 minutos. Então o desafio dessa ação está ali na região dos 22,21, 22,22, mas ao perder na próxima semana, se perder a mínima, essa mínima aqui de 21,47, além de acionar um stop de uma recuperação rápida nela, de curtíssimo prazo, ela traz uma perspectiva maior da busca dos seus próximos suportes, 21,24, e a região mais importante ali de 21,06 a 20,85. Vale 5 fechou a semana em queda de 2,14%, perdendo um pouco de força, mas testando a média móvel exponencial de 13 períodos. No gráfico diário, a queda foi de 0,24% nesta sexta-feira, proporcionando um bom fundo, uma boa sombra inferior, que representa uma pressão compradora após o teste dos R$ 40,70, a região de suporte. Conforme comentado na última videoanálise, e está até mesmo no radar, um fechamento dessa ação no próximo pregão acima de R$ 41,60 gera compra de curto prazo, com stop abaixo, num fechamento abaixo dos R$ 40,40. Então, se na segunda-feira abrir subindo e terminar a segunda acima dos R$ 41,60, chance de entrada com stop no fechamento abaixo dos R$ 40,40. Ela gera sinal de fraqueza uma espécie de um martelo aqui que ela gerou, parecido com um martelo, o corpo ficou um pouco grande, mas ela gera essa perspectiva de não confirmar esse martelo, que seria o fechamento acima de 41,60, caso no próximo pregão
ela perca esses 41,01, feche a primeira hora de pregão, por exemplo, abaixo dos 41,01 e faça a nova mínima, porque isso confirmaria um topo descendente após perder uma zona de suporte em 41,55, bate na média, perde força, gera topo descendente, chance de cair e montar um pivô de baixa aqui no gráfico 60 minutos após fechar abaixo de 40,62. Isso seria um indício mais forte para ela testar efetivamente o gap nos R$ 40,40. Depois dos R$ 40,40 temos suporte em R$ 40 número redondo para essa ação. Anula de vez a tendência de alta dela se perder os R$ 39,27. Por último, fluxo capital estrangeiro, dia 16/11, mais uma entrada de 52 milhões, então está fazendo umas pequenas entradas, mas está tendo mais entrada aí na BMF Bovespa do que saída de capital estrangeiro. Enquanto isso, o Bovespa vai, que a gente já sabe, vai ter um fechamento abaixo desses fundos aqui anteriores. Vamos ver como é que vai ser o comportamento dos estrangeiros nos dois últimos pregões, como foi, né, o comportamento deles nos dois últimos pregões de queda do índice Bovespa. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e pelo acesso também diário ao site da Altovera.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.